para mim é uma enorme honra e um especial privilégio presidir esta sessão solene de homenagem a Aristides Pereira, o primeiro presidente da República de Cabo Verde, e que acabou por marcar indelevelmente a forma de exercer a presidência no nosso país. Estamos aqui reunidos para celebrar o centenário e exaltar a vida e a obra de um grande cabo-verdiano. Entramos em maré de efemérides, nós, Cabo Verde e a lusofonia. A 20 de janeiro, homenageamos Amílcar Cabral pela passagem dos 50 anos sobre o seu assassinato e demos simbolicamente início às celebrações do centenário do seu nascimento, que começa a ser comemorado, muito justamente, um pouco por todo o mundo. Completaram-se em setembro os 50 anos da independência da Guiné-Bissau, em cujas atividades comemorativas em Cabo Verde a presidência participou com entusiasmo. Em 2024, teremos os 50 anos do 25 de Abril e da Revolução dos Cravos em Portugal. O cinquentenário das independências e de toda a gesta heroica dos povos de Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Angola será em 2024. Constitui dever de memória e um direito à história, lembrar não só os protagonistas, mas também recordar o contributo dessas independências e a sua influência nas mudanças que viriam a acontecer em África, desde então, com destaque para a África Austral. No caso em apreço, estamos a celebrar o centenário do nascimento do presidente Aristides Pereira, nesta homenagem justa e merecida. E vale a pena trazer para a esfera pública os principais atores da história recente de Cabo Verde e homenageá-los pelos mais diversos contributos que deram ao país, nas áreas da ciência, das letras, da música, do desporto, da política. Realço que devemos conhecer e valorizar a nossa história. Porém, a nossa relação com as personalidades que moldaram a nossa história às vezes soa um pouco estranho, lembrando aquela passagem bíblica em que, na sua própria terra e junto aos seus parentes, desdenharam Jesus Cristo. E abro parênteses. Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, de José, de Judas e Simão? E as suas irmãs não estão aqui entre nós? Fecho aspas. Não deveria ser assim. Mas é o que acontece muitas vezes entre nós, tal como em Nazaré. Contrariamente ao que ocorre em outras latitudes, onde, por feitos comparativamente bem mais modestos, na sua pátria, entre os seus parentes e em sua casa, tudo é feito pelos seus concidadãos para que se tornem notáveis dentro e fora de portas. A minha esperança é de mudarmos a relação que ainda temos com os nossos heróis de todos os tempos. Cabo Verde é tributário das inúmeras qualidades que este seu filho, de personalidade discreta e austera, conseguiu colocar ao serviço do país, especialmente enquanto primeiro presidente da República. Um dos protagonistas da nossa história recente, com humildade e sentido de missão, foi companheiro de Amílcar Cabral e cofundador do PAIGC.
colaborador e conselheiro mais próximo, acabou por reunir consenso e substituí-lo depois do seu trágico assassinato. Aí confirmou as suas qualidades de diplomata hábil e de liderança política e militar, o que levou ao colapso militar do exército colonial na Guiné-Bissau e, em parte, à queda do regime fascista em Portugal. As dificuldades iniciais não o amedrontaram e a todos conseguiu transmitir confiança e serenidade. Na alvorada do novo Estado, que tinha tanto de pobre como de inédito, carente de recursos naturais e com um histórico de carestias que ciclicamente dizimavam a sua população, uma liderança pragmática, conciliadora e realista era tudo o que precisávamos. E tivemos-la. Apresentou Cabo Verde ao mundo e não raras vezes foi porta-voz dos seus pares, como aconteceu na Conferência das Nações Unidas, em que representou em Paris os 21 países menos avançados do continente africano. Os momentos altos da diplomacia cabo-verdiana não se quedaram por aí, sempre na defesa intransigente do direito internacional, dos princípios humanitários, da solução negociada dos conflitos e da paz, graças ao equilíbrio, experiência, confiança e respeito granjeados, Aristides Pereira faz de Cabo Verde um país útil e escutado, contribuindo decisivamente, embora de forma discreta, para o término do apartheid na África do Sul, o fim do conflito entre este país e Angola e a independência da Namíbia. Enfim, a materialidade da diplomacia cabo-verdiana nos seus tempos áureos e que nos enchem de orgulho. Estas excelsas qualidades estavam reunidas em Aristides Pereira, que pela forma como exerceu o cargo, acabou por estabelecer o modelo de ser presidente da República em Cabo Verde. O seu prestígio, a imagem de moderação, equilíbrio e ponderação serão essenciais para conferir tranquilidade durante o processo de transição política. Aristides Pereira era o garante de transparência, elevação e isenção, liderança serena e lealdade institucional, independentemente dos resultados eleitorais, como se veio a verificar. Os atributos que encontramos nesta figura ímpar, que foi o primeiro chefe de Estado cabo-verdiano, um ser humano gerador de amplos consensos, podem dar o mote para introduzir um oportuno debate sobre a história contemporânea de Cabo Verde. Sei que não é possível conseguir a unanimidade, uma impossibilidade em sociedades plurais e de democracia representativa. Mas é sempre possível conseguir consensos, muito difíceis nos tempos que correm, sobretudo quando alguns dos protagonistas ainda estão vivos. Esse debate é uma necessidade e o momento é conveniente e pode ser didático, se for feito com elevação e sentido de futuro. Só teremos uma narrativa consensual e comum se confrontarmos de modo saudável e democrático as diferentes narrativas, sem imposições espúrias, sem apagamentos de protagonistas e memórias. Um povo tem de ter memória e há que considerar os seus heróis, os caboceiros da República, as suas ideias, o processo de desenvolvimento e como serviram o país. Entre muitas outras razões, a possibilidade de normalizar o debate sobre um assunto tão importante já é um motivo bastante para o Presidente da República se engajar e patrocinar as comemorações do centenário do nascimento de Aristides Pereira. As intervenções dos conferencistas, Dr. Aristides Lima e o embaixador António Lima, que privaram de perto com o homenageado, serão de grande valia para conhecermos melhor o primeiro presidente de Cabo Verde,
Espero que, igualmente, nos ajudem no propósito de debater de forma descomplexada sobre os nossos heróis. As lideranças da geração de Aristides Pereira deixam referências para os tempos de hoje. Trata-se de um legado de altruísmo, honestidade, generosidade, de entrega, se engajando de corpo e alma na luta pela independência e depois no processo de reconstrução nacional. Devemos valorizar o contributo do homenageado e da sua geração, não só para a conquista da independência da Guiné-Bissau e de Cabo Verde, mas também para a construção do Estado e do progresso social no nosso país. Permitam-me destacar mais um legado, um traço de personalidade que merece ser enaltecido e apontado como inspiração, principalmente para pais e encarregados de educação. Aristides Pereira teve a fortuna de receber dos pais uma das armas mais poderosas, ou seja, uma primorosa educação com acentuado pendor religioso e que acaba por moldar a sua personalidade e o rumo da sua vida. Uma boa educação dá bons frutos, nomeadamente no concernente a traços de caráter, como honestidade, rigor, compromisso com a verdade, retidão, probidade e propensão para o diálogo. Para terminar, trago para reflexão os desafios de uma nova geração, ou seja, quais são as lutas de hoje. Temos que reconhecer que a África tem sido palco de conflitos de origem e natureza diversa. Temos pobreza e migrações pela não resposta às demandas das populações. O continente não consegue ser um ator político relevante no cenário mundial. Se a geração anterior viveu o espírito da sua época, teve a visão de lutar contra a subjugação, hoje a batalha é outra. Temos de assumir o desenvolvimento como o caminho para a liberdade e ter estes elementos essenciais como novas fontes de preocupação. Há que realizar os desafios econômicos, sociais, de educação, de segurança social, da pobreza e do desemprego. E nesta linha, podemos nos inspirar, sim, nesses veteranos. A governação deve ser uma questão eminentemente ética, respeitando as regras do jogo, construindo consensos e procurando o bem comum. Muito obrigado.